Bem-vindo ao panorama do Antigo Testamento, e agora estamos dando continuidade à segunda parte de Levítico, onde que nós iniciamos a trabalhar então agora com a festa dos pães asmos. Então, a festa dos pães asmos vai falar sobre sepultamento. E então a gente fica com o texto, que aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra e serviço fareis. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra, serviço fareis. Então, quando nós olhamos para o período bíblico em que foi intitulada a festa, lá em Levítico, nós verificamos que existia festas separadas. A gente tinha a festa da Páscoa e a gente tinha a festa dos pães asmos. Hoje em dia, não temos. Hoje em dia se comemora, junto com a Páscoa, a festa dos pães asmos. Era um memorial. Esse memorial indicava a saída do povo do Egito, da libertação, da escravidão que existia naquela época. Naquele momento, Israel não teve tempo de chegar e fazer o pão como era costumeiro fazer. De você pegar a farinha, misturar com água, deixar a farinha fermentar. Uma porção dessa farinha você vai misturar com farinha normal para poder fazer o pão e o pão inchar e você ter pão fermentado. A outra porção você deixava descansar até o dia seguinte para aquela porção ficar fermentando e virar o fermento que você ia utilizar no dia seguinte. Mas eles tinham que fugir, eles não tinham tempo de deixar a massa descansando, então eles comeram pão sem fermento. Então, para rememorar esse pão sem fermento, Deus vai instituir essa festa dos pães asmos, que vai recordar eles saindo do Egito, saindo da opressão, saindo da escravidão, saindo do pecado e indo para um local que mana leite e mel, indo exatamente na direção da vontade de Deus. É interessante notar que pão sem fermento é chamado em Deuteronômio de pão da aflição. E você olha para o Messias, você vê que o Messias ele foi submisso e foi obediente até o último momento. Você vai verificar o texto de Isaías, que a gente já leu no slide anterior, que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E ele foi fiel e obediente até a morte de cruz. Então você verifica também que a questão do pão asmo vai também rememorar o Messias. O texto então vai dar a ideia de uma separação radical. Uma separação radical com tudo aquilo que pode fermentar a vida. O pecado, a impureza, o mal, a corrupção, a hipocrisia, falsas doutrinas e, por fim, tudo que contamina e corrompe o homem. Então, essa separação radical a gente verifica por ocasião do sepultamento. A gente vai verificar em João dizendo que o próprio Messias falando a respeito de si mesmo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão sem fermento. Ele é o pão sem pecado, sem impurezas, sem mal, sem corrupção. Ele é aquele que está agora sepultado, separado do mundo. Bem, continuando então, a gente verifica a próxima festa, a festa das primícias, que é uma festa relacionada à colheita. Então, o que ocorria em Israel nessa época? Era as festas da primavera, então, festas das primaveras, nós temos a primeira colheita. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e cergardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote, que moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão de 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será o vinho, a 4ª parte de 1. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Então, o que nós temos? Primeira colheita. A primeira colheita da nova safra, ela tinha que ser oferecida ao Senhor antes de ser comida. O que nós podemos trazer à tona disso tudo? Que essa festa ela cai na semana da Páscoa. E a data dessa festa dependia do grau de maturidade dos cereais. Uma vez que os cereais poderiam ou não estar maduros à época, então era comum você ter um ano base no calendário lunar. Já que na época do Segundo Templo, Israel usava unicamente o calendário lunar, que era composto de 354 dias, 11 a menos do que o calendário solar. Então, de 3 em 3 anos, era comumente acrescentar
um mês extra, o 13º mês. E a gente pode ver isso com esse calendário judaico, onde que nós temos aí meses de 353 dias, 354, 355, 383, 384, 385, que é o normal incompleto, normal regular, normal completo, embolismo incompleto, embolismo regular e embolismo completo. Embolismo sempre quando se tinha que colocar um segundo mês de Adar. E aí a gente tem o calendário completo dos anos, como eles são contados em Israel, para que todas as festas lunares caiam nos dias corretos que a Bíblia diz que eles têm que cair. Para que sempre caia na lua nova, sempre caia na lua cheia, aí eles usam esse calendário. Então as festas deles não mudam as datas, baseado no calendário lunar. Então vamos lá. O que nós tínhamos na época? Na época nós tínhamos os saduceus. Eles eram responsáveis pelo sacrifício dos templos. E eles consideravam que o primeiro dia após o sábado semanal deveria ser executado essa festa. Já o judaísmo farisaico, que é o judaísmo atual, rabínico, eles não fazem dessa forma. Eles entendem que as festas não podem coincidir. E eles entendem que essa festa tem que ser comemorada uma semana após a semana que é comemorada a festa anterior. Então, a gente vai ter Páscoa e primícias se juntando nos saduceus e Páscoa e primícias em datas separadas com os fariseus. Na época do Segundo Templo, os fariseus comandavam. Então, essas duas festas coincidem. E eles fazem exatamente o que está escrito no texto bíblico. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá. No dia em que moverdes um molho, oferecereis um cordeiro sem defeito. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, essas primícias, essa parte da primeira colheita, ela era queimada. E ela subia como aroma suave à presença de Deus. Então, nós temos Paulo falando que Cristo faz parte das primícias, a festa das primícias, e aqui Paulo está falando das primícias. Ele faz parte dessas primícias, mas a primícia não é um único grão que sobe, são vários grãos que sobem. Então não é a festa do primeiro grão ou da primeira espiga, mas da primeira safra. E você verifica que Mateus 27, dos 52 e 53, vai corroborar com isso. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então aqui nós temos a primeira ressurreição, daqueles que vão ressurgir para a vida. Existem duas ressurreições segundo tipo, uma para a vida e uma para a morte. Mas aqui nós temos uma para a vida. Nós vamos ter depois mais uma quando a igreja for arrebatada. Nós vamos ter outra no meio do período tribulacional. Mas, em termos de qualidade, qualificação, uma é para a vida, outra é para a morte. Só para fechar, estes então são os santos da primeira aliança, a primeira ressurreição. Então agora a gente continua e vai para a festa de Pentecostes. Pentecostes, então, a gente vai bater aqui e vai falar então do término dessa colheita. Então ali é a primeira safra e Pentecostes vai bater com o final da colheita, quando todos os grãos já estão maduros e já está próprio para ser colhido. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, por isso Pentecostes. Então trarei nova oferta de manjares ao Senhor. Então é uma festa relacionada à colheita, a cega está concluída, os frutos estão maduros, e agora falta colher o restante. E você verifica que Jesus vai falar para os seus discípulos, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se eles tivessem imaginado um pouquinho, olha, 2 festas se cumpriram com exatidão no Messias, essa terceira vai se cumprir. A vinda do Espírito Santo, do Paráclito, anunciada pelo próprio Messias, que João faz questão de registrar no livro, vai ocorrer nessa época.
Então, se eles tivessem usado um pouquinho da lógica, eles viriam que alguma coisa aconteceria nessa festa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então nós temos a colheita aí. O Espírito Santo desce, Pedro é tomado e ele vai fazer um grande discurso e 3.000 vão ser acrescentados. Dia seguinte ele vai fazer um outro discurso e mais 5.000 serão acrescentados. Então nós temos aí a conclusão dessa primeira colheita que foi feita no território de Israel. Agora se prepara uma nova colheita. Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí começa-se o plantio, começa-se todas aquelas parábolas, as 7 parábolas de Mateus, inclusive as parábolas que vão tratar do grão. E você vai verificar isso, em verdade vos digo, se o grão de trigo cair em terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E isso está falando inicialmente do próprio Messias, porque fala que ele tem que... O grão de trigo ele morre, ele germina, ele cresce, ele vai sofrer todas as intempéries do vento, do frio, do calor, vai ser ceifado, debulhado, peneirado, moído, amassado, assado, até que venha produzir o aroma agradável. E nós também somos assim. Nós vamos ter que morrer para poder germinar, para poder crescer. Vamos ser expostos a qualquer tipo de dificuldade e tribulações, seja vento, seja frio, seja calor. Vamos ser ceifados, debulhados, peneirados e moídos, e nada disso é agradável, amassado e assado. Mas no final, isso tudo vai produzir um aroma agradável diante de Deus. Essa festa tem um segundo aspecto, porque os judeus eles aproveitam esses 50 dias, que são aproximadamente aí 7 semanas, para comemorar também, fazer lembrar, rememorar a questão da saída deles do Egito e a chegada deles no Monte Sinai. Saem no 5º dia do primeiro mês e vão chegar no 1º dia do 3º mês. Então daí são aproximadamente 7 semanas e eles fazem uma comemoração, uma rememoração da promulgação da lei no Sinai. Então eles recordam isso, a promulgação da lei. Da mesma forma, aqui nós temos a promulgação da nova aliança. Então, diferente do Sinai, de onde a aliança é com Israel e com todos os que são comprados, pertencem às famílias de Israel, a nova aliança ela tem alcance global. Porque quando nós olhamos para Atos, cada um ouve na sua própria língua. E você vê o Messias falando que tem que ser feito discípulos de todas as nações. Então você vê que essa nova aliança é global. Então aquilo que inicialmente era algo que rememorava uma aliança única e exclusivamente com Israel, agora não. Agora se estende a todas as nações da face da terra. Essa é a nova aliança, escrita nos corações dos homens. E isso vai ser o elo de ligação entre o começo e o fim dos tempos, entre o término da festa da primavera e o início da festa de outono. E assim a gente passa agora a estudar as festas de outono, as festas que ainda não se cumpriram, as festas que têm uma expectativa escatológica. A gente crê que ocorrerá dessa forma, ou proximamente ao que está sendo dito. As anteriores fica muito fácil, porque a gente vê a festa, vê o evento histórico e a gente associa uma coisa a outra. Essa tem um pouco mais de dificuldade, porque você tem que ter uma expectativa escatológica. Os fatos podem vir a se cumprir da forma como nós estamos narrando, ou muito próximo disso, mas você não tem condição de chegar e narrar dia exato, momento exato e os fatos exatos. É uma expectativa escatológica. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombeta, santa convocação, nenhuma obra civil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Levítico 23, 24 a 25. É uma porção de texto muito pequena e fica muito difícil a gente chegar e trabalhar essa porção de texto porque ele é bem singular. Mas quando nós olhamos outros textos na Bíblia, nós verificamos o que se fala sobre trombeta. Está perto o grande dia do Senhor.
está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e de negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres edificadas. Não está falando de festa, então isso aqui não está falando de retorno do Messias. Não está falando de dia de alegria, está falando de dia de grande pesar, dia de indignação, dia de angústia. Está falando de tudo aquilo que não vai rememorar algo prazeroso. Talvez até por isso o dia das trombetas seja tão pouco falado nas Escrituras. Fala que é dia de tocar a trombeta contra as cidades fortes e torres edificadas. Basta você lembrar do que nós comentamos sobre Babel, que o homem ergueu uma cidade, uma torre. E sempre que ele faz isso, Deus vai fazer de tudo para destruir essa torre, essa cidade. Esse autossuficiência e esse egoísmo que o homem tem. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Já está próximo. Dia de escuridade, densas trevas, dias de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, do qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então tudo vai levar a crer que esse dia das trombetas está falando do período tribulacional, porque é um período que não há motivo de alegria, não há motivo de gratidão. Na realidade, o povo ele está consternado. Essa comemoração é a única comemoração que é feita no primeiro dia. Ela vai contrastar com Páscoa e Tabernáculos, que é feito numa época que a lua está cheia, o céu está claro. Esse dia de trombetas sempre cai na lua nova, ou seja, a noite é completamente escura. E isso vai rememorar até o período tribulacional, no qual o povo está sendo perseguido pelo anticristo e eles clamam, eles têm que clamar porque eles não veem saída, eles veem que eles vão ser dizimados, exterminados, completamente aniquilados da face da terra. Eles olham para os cantos e eles procuram ajuda e não encontram, porque todas as nações se viraram contra eles. Isso tudo vai rememorar aqueles tempos finais. Então, Festa das Trombetas vai rememorar o período tribulacional. E assim a gente vai para a festa da expiação. Mas, aos 10 dias do mês 7º será o dia de expiação, tereis santa convocação e infligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Neste dia nenhuma obra servis fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, e a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Em todas as vossas moradas, sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra celebrareis o vosso sábado. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do meu povo. Essa é a festa mais importante dentro das festas judaicas. O sumo sacerdote ele vai entrar no Santo dos Santos. Ele entra uma vez por ano. Ele vai chegar e fazer uma oferta por si, para ele poder não ser morto, e ele vai entrar no Santo dos Santos para poder fazer a expiação pela nação. E a nação vai ficar do lado de fora, aguardando que o sumo sacerdote faça a expiação e volte. Esse período entre as festas das trombetas e a expiação são chamados por eles de dias temíveis, dias de arrependimento, de humilhação, de purificação. Disse que nesse momento a sensação de culpa e de medo e de justa retribuição é um sentimento que aflora no povo, porque eles têm um temor silencioso, aguardando que o sacrifício seja aceito, que o sacerdote possa voltar da presença de Deus, porque poderia muito bem o sacerdote morrer na presença do Senhor. Por isso que se amarrava uma corda de sacerdote quando ele entrava, e sinos para poder tocar, para que indique que o sacerdote ainda se encontra vivo na presença do templo, porque se os sinos parassem de tocar, provavelmente o sacerdote estaria morto e as pessoas puxariam o sacerdote para fora por intermédio de uma corda. O que acontece então que isso vai rememorar o Messias? O Messias é aquele que oferece o sacrifício aceitável. Ele é o próprio sumo sacerdote, como Hebreus fala. E ele é o próprio sacrifício perfeito expiatório.
ele entra no Santo dos Santos, porque passado 40 dias que ele está com seus discípulos, ele é assunto aos céus. Então o Santo dos Santos, ele adentra o Santo dos Santos. Ele está na presença do Senhor, no qual ele intercede por nós. E é exatamente o que o sacerdote faz quando ele entra no Santo dos Santos. Ele intercede pelo povo. E depois ele sai do Santo dos Santos e se apresenta ao povo. Quando ele sai e se apresenta ao povo, o povo tem a convicta certeza de que foi aceito. O que nós aguardamos como igreja? Aguardamos o seu retorno, a sua saída dos Santos dos Santos, a sua volta. E eis que todo olho verá e toda língua confessará que somente Jesus Cristo é o Senhor. E por fim a gente entra então na festa dos tabernáculos. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Por 7 dias, ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. No 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos da terra, frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibais as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então é a única festa que Deus ordena que o povo tem que se alegrar, que ele tem que se rejubilar, que ele tem que fazer festa. Por quê? Porque está rememorando a salvação do povo da escravidão do Egito. Vai coincidir com os últimos frutos da colheita de outono. E vai distar 4 dias da expiação. A expiação está falando do retorno do Messias. E aqui está falando de uma festa. E está aludindo ao início do reino messiânico. Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então, em 1260 termina o reinado, em 1290 o templo ele é purificado, e em 1335 dias, aí sim, nós temos o início do reino milenar. Como essa festa dista 4 dias da expiação, isso vai indicar que entre a expiação e essa festa existe um distanciamento. Então, entre o retorno e entre o povo se rejubilar, existe um distanciamento. Então, entre a volta do Messias e o início do reino messiânico, existe um distanciamento. Então, é isso que está indicando nessa passagem. E assim a gente termina esse panorama sobre as festas judaicas e como elas podem vir a se cumprir no futuro escatológico, e que você possa ter aproveitado, que você possa aproveitar o resto do desenrolar do panorama do Antigo Testamento, e que você fique com Deus, aproveite o resto do dia na presença do Senhor, e até a próxima. Shalom.